Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O sol já mordia forte quando levantei da cama de couro rachado. Mais um dia igual aos outros 1000 que se arrastaram desde que Conceição partiu. 3 anos e 4 meses. Ainda conto. Caminhei até a varanda da casa de adobe que construí com estas mãos calejadas há quase 20 anos. O café estava amargo, como sempre fica quando se bebe sozinho. A caneca de esmalte azul que ela tanto gostava ainda queimava os dedos do mesmo jeito. Algumas coisas não mudam, mesmo quando tudo dentro da gente se despedaça. Lá fora, o sertão de Goiás se estendia até onde os olhos alcançavam. Terra vermelha, seca, com algumas algarobas teimosas que insistiam em crescer. O gado disperso procurava sombra debaixo dos angicos, e o vento quente trazia o cheiro familiar de capim queimado e esterco. Era minha vida toda resumida naquele horizonte sem fim. Conceição costumava dizer que eu era teimoso como as plantas dali. Você nasce, cresce e morre na mesma terra, Manuel. Um dia vai se transformar em pó vermelho igual a esse que você tanto ama. Ela ria quando dizia isso, mas eu sabia que no fundo ela queria me levar para a cidade, para perto dos filhos que ela não pode dar. Agora, com 62 anos nas costas e as mãos ásperas como casca de árvore, eu entendia o que ela quis dizer. Eu era parte daquele chão. Era feito da mesma argila que rachava no verão e que virava lama vermelha no inverno. Só que, diferente das plantas, eu não conseguia mais brotar coisa alguma. A rotina me salvava da loucura. Acordar antes do sol, verificar as cercas, dar trato aos animais, consertar o que o tempo e o descuido quebravam. Minha propriedade não era grande, uns 15 alqueires que herdei do meu pai, mas dava para viver sem depender de ninguém. E depois que Conceição se foi, levada pelo câncer que descobrimos tarde demais, viver sem depender de ninguém se tornou mais importante do que respirar. Terminei o café e caminhei até o curral. Meu cavalo, um alazão castanho chamado Trovão, me esperava com a paciência de quem conhecia a rotina. Ele tinha quase a minha idade em anos de animal, e a gente se entendia sem precisar de palavra. Selei ele devagar, sentindo o peso dos anos nas costas, e montei com a dificuldade de quem já não tem mais a agilidade de antes. "Vamos, velho", murmurei, dando tapinhas no pescoço dele. Mais um dia para aguentar. Saí da propriedade quando o sol já pintava o céu de laranja. Precisava ir até Cristalina buscar ração e uns remédios para o gado. A estrada de terra batida estava cheia de buracos e pedras soltas. Trovão pisava firme, conhecendo cada buraco, cada curva perigosa. Éramos 2 sobreviventes navegando por um mundo que parecia ter esquecido da gente. O calor aumentava a cada hora. Às 9 da manhã, já sentia o suor escorrendo pelas costas, grudando a camisa no corpo. O vento quente não aliviava nada. Só levantava mais poeira, que grudava na pele molhada e formava uma crosta vermelha no rosto e nos braços. Era assim todos os dias. O sertão cobrando seu preço por quem insistia em viver ali. Parei na sombra de uma árvore para dar água para o Trovão e molhar o pescoço. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Não era o silêncio da paz, era o silêncio do abandono. Como se o mundo tivesse esquecido que ainda existia gente vivendo ali, resistindo, tentando fazer sentido da vida entre a poeira e o sol. Conceição sempre dizia que eu falava pouco, mas pensava demais. "Você fica aí, remoendo as coisas na cabeça, Manuel. Não faz bem." Ela tinha razão. Sozinho, eu remoía tudo. As palavras que não disse, os lugares que não levei ela, os filhos que não tivemos.
O arrependimento tem gosto de ferro na boca e pesa como pedra no peito. Montei de novo e segui viagem. A estrada começava a subir e eu conseguia ver a cidade lá embaixo, pequena e empoeirada, com suas casas de tijolo à vista e telhados de eternite que refletiam o sol como espelhos. Cristalina não tinha mais de 15.000 habitantes, mas para mim, que vivia na solidão do campo, aquilo parecia uma multidão. Foi quando ouvi um gemido baixo, quase um sussurro, que vinha do mato fechado ao lado da estrada. Puxei as rédeas e prestei atenção. Podia ser animal ferido ou o vento balançando os galhos. Mas algo dentro de mim, talvez a intuição que a gente desenvolve quando vive sozinho, me disse que era outra coisa. "Ô de casa!" gritei, sem saber por que usei essa expressão. Silêncio. Desmontei, amarrei trovão numa árvore e caminhei devagar em direção ao som. O mato estava fechado, cheio de espinhos e galhos secos que estalavam debaixo dos pés. O coração começou a bater mais forte e eu nem sabia por quê. Foi quando a vi. Estava sentada no chão, encostada no tronco de uma barriguda, com o rosto escondido entre os joelhos. Menina nova, não devia ter mais que 20 anos. O vestido sujo de terra, os pés descalços, cheios de arranhões, o cabelo preto grudado na testa pelo suor. Ela tremia, mesmo com o calor infernal que fazia. "Moça", chamei baixinho para não assustar. Ela levantou a cabeça devagar. Os olhos verdes, grandes, estavam vermelhos de tanto chorar. Tinha um corte no lábio e uma mancha roxa no braço esquerdo. Não precisava ser doutor para saber que alguém tinha batido nela. "Não faz mal", disse, me aproximando mais devagar ainda. "Eu só quero ajudar." Ela me olhou com medo, mas também com uma esperança que me partiu o coração. Era o olhar de quem já não esperava mais nada de bom da vida, mas que ainda não tinha desistido completamente. "Você está machucada", falei, agachando na frente dela. "Precisa de ajuda." A menina abriu a boca, mas não saiu som. Tentou de novo, e quando finalmente conseguiu falar, a voz saiu tão baixa que eu quase não ouvi. Estou perdida." 2 palavras que mudaram tudo. 2 palavras que fizeram o mundo parar de girar por um segundo. Eu não sabia ainda, mas aquele encontro no meio do mato, debaixo do sol de rachar, ia transformar a minha vida de um jeito que nem eu nem ela podíamos imaginar. O vento parou de soprar. Os grilos pararam de cantar. Até o trovão parou de balançar a cauda. Era como se a natureza inteira estivesse esperando para ver o que ia acontecer. E eu, que há 3 anos e 4 meses só falava com o gado e com as plantas, me ouvi dizendo: "Agora você não está mais perdida. Você me achou." A primeira coisa que fiz foi tirar meu chapéu e fazer sombra no rosto dela. O sol estava inclemente e a pele dela já estava vermelha, queimada como carne no fogo. Ela piscou várias vezes, como se não acreditasse que alguém tinha parado para ajudar. "Como você se chama?" perguntei, mantendo a voz calma. "Luana", respondeu, a voz saindo como um fio de linha quase se partindo. "Luana é um nome bonito." Tirei a garrafinha d'água que sempre levava na alforge. "Bebe devagar, pouco de cada vez." Ela pegou a garrafa com as 2 mãos, que tremiam feito folha no vento. Bebeu um gole pequeno, depois outro. Vi quando a água desceu pela garganta e ela fechou os olhos de alívio. "Há quanto tempo não bebia água limpa?" "Você mora aqui perto?" perguntei, olhando ao redor. Não tinha casa num raio de quilômetros. Luana balançou a cabeça. Eu vim de Formosa, caminhando. Formosa ficava a mais de 100 quilômetros dali. 100 quilômetros a pé, no sol, sem água, sem comida. Só uma pessoa muito desesperada faria uma coisa dessas. Sozinha? Sozinha. "Por que você saiu de lá?" Os olhos dela se encheram de água de novo. Ela olhou para o chão e eu vi que as mãos dela estavam machucadas, com arranhões profundos nos dedos.
mãos de quem trabalha pesado ou de quem se defendeu de alguma coisa. Não posso voltar, disse, tão baixo que eu quase não ouvi. Não posso. Não insisti. Conhecia aquele tipo de medo. O medo que te faz preferir morrer no mato a voltar para o lugar de onde você veio. Conceição tinha me contado histórias assim de mulheres que apareciam na cidade machucadas, fugindo de maridos ou patrões. Histórias que terminavam mal na maioria das vezes. Você está com fome? Ela assentiu, e o estômago dela roncou alto, como se confirmasse a resposta. Puxei da alforge um pedaço de queijo e um pão que tinha embrulhado no papel. Não era grande coisa, mas era o que tinha. Come devagar, avisei. Senão vai passar mal. Ela comeu como se fosse a primeira refeição em dias. Provavelmente era. Cada pedaço mastigado com cuidado, cada gole d'água calculado. Eu fiquei ali, agachado, fazendo sombra, vendo aquela menina tentar se manter viva. Luana, você tem família em algum lugar? Tinha. Ela parou de comer por um momento. Minha mãe morreu quando eu era pequena. Meu pai me entregou para uma família quando eu fiz 15 anos. Disse que era para trabalhar na casa deles, que eles iam me tratar bem. E trataram? O silêncio dela foi resposta suficiente. Hoje há 3 dias, continuou. Não aguentava mais. Trabalhava de sol a sol. Dormia no chão da cozinha, comia só as sobras. E o filho deles... A voz dela falhou. O filho deles não me deixava em paz. Senti uma raiva subindo do estômago. Raiva do tipo que me fazia querer quebrar coisas, bater em alguém até descontar toda a injustiça do mundo. Mas respirei fundo e me controlei. Não era hora de raiva, era hora de cuidar. Você não precisa falar sobre isso agora, disse. O importante é que você está aqui, está viva. Eu não sei o que fazer. Ela desabafou e as lágrimas começaram a escorrer. Não tenho para onde ir, não conheço ninguém, não sei fazer nada além de limpar casa e cuidar de criança. Você sabe fazer muita coisa, falei, levantando devagar porque o joelho já estava doendo. Você teve coragem de sair de um lugar ruim. Você sobreviveu 3 dias caminhando no sertão. Você não desistiu. Isso não é pouca coisa. Luana me olhou como se eu tivesse falado em língua estrangeira. Talvez ninguém nunca tinha dito para ela que ela era forte, que ela tinha valor. Vem, disse, estendendo a mão. Vamos sair deste sol. Ela hesitou. Eu não quero dar trabalho. Você não vai dar trabalho. Você vai me fazer companhia. Faz tempo que eu não tenho companhia. Luana pegou minha mão e se levantou. Ela era pequena, magrinha, mas tinha uma firmeza no jeito de se levantar que me impressionou. Caminhamos até onde Trovão estava amarrado. O cavalo olhou para ela com curiosidade, mas não demonstrou medo. Você sabe andar a cavalo? Nunca andei. Não tem problema. Você vai na frente e eu vou atrás segurando as rédeas. Ajudei ela a subir. Trovão ficou quieto, paciente, como se entendesse que estava carregando alguém especial. Montei atrás dela e senti quando ela se encolheu, com medo do contato. Relaxa, disse. Eu só vou segurar as rédeas, não vou fazer nada que você não queira. Ela assentiu, mas continuou tensa. Quantas vezes alguém tinha dito isso para ela e mentido? Quantas vezes ela tinha confiado e se ferrado? Começamos a descer a estrada. O sol já estava alto e o calor subia do chão como se a terra estivesse pegando fogo. Luana balançava no lombo do cavalo e eu sentia o cheiro do cabelo dela misturado com suor e poeira, mas também com algo que não conseguia identificar. Talvez o cheiro da coragem ou da esperança. Para onde a gente vai? Ela perguntou depois de um tempo. Para minha casa. Você precisa de um banho, uma comida de verdade e um lugar para descansar. E depois? Depois a gente conversa. Mas não se preocupe com isso agora. Uma coisa de cada vez. Ela ficou quieta, mas senti que relaxou um pouco. Trovão pisava firme na estrada e eu comecei a pensar no que ia fazer. Não podia deixar aquela menina voltar para a rua.
Não podia fingir que não tinha visto o medo nos olhos dela, as marcas no corpo, a fome que quase a matou. Conceição sempre dizia que a gente não escolhe quando a vida bate na nossa porta. Às vezes, ela chega disfarçada de problema, às vezes de oportunidade. Mas sempre chega na hora certa, mesmo quando a gente acha que não está preparado. Manuel. Luana disse meu nome pela primeira vez e soou estranho, como se há muito tempo ninguém me chamasse pelo nome. Que foi? Obrigada. Pelo quê? Por não ter passado direto. Senti um nó na garganta. Quantas pessoas passaram direto por ela nesses 3 dias? Quantas fingiram que não viram, que não era problema delas? Eu não podia passar direto, respondi. Minha mãe me ensinou que a gente não abandona quem precisa de ajuda. E minha esposa sempre disse que todo mundo merece uma segunda chance. Sua esposa? Ela morreu há 3 anos. Câncer. Sinto muito. Ela ia gostar de você, disse. E percebi que era verdade. Conceição tinha um coração grande para pessoas como Luana. Pessoas que a vida tinha machucado, mas que ainda lutavam para continuar. O resto da viagem foi em silêncio. Luana olhava a paisagem como se nunca tivesse visto o sertão antes. As algarobas, os mandacarus, os pássaros que voavam alto escapando do calor. Eu olhava para a nuca dela, para o cabelo grudado de suor, e me perguntava que tipo de gente era capaz de maltratar uma menina assim. Quando chegamos na minha propriedade, Luana olhou para casa com os olhos arregalados. É sua? É. Eu construí ela há 20 anos, tijolo por tijolo. É bonita? Não era. Era uma casa simples, de 3 quartos, com varanda na frente e quintal nos fundos. Mas tinha sido construída com carinho, com sonhos, com a esperança de que um dia seria cheia de filhos correndo pelos cômodos. Vem, disse, desmontando e ajudando ela a descer. Vamos cuidar de você. Luana pisou na terra do meu quintal e eu soube que nada mais seria igual. Não sabia ainda o que ia acontecer, que tipo de problema ou alegria ela ia trazer. Mas sabia que a solidão que me acompanhava há 3 anos e 4 meses tinha acabado de ganhar uma pausa. E às vezes, uma pausa é tudo o que a gente precisa para lembrar que ainda está vivo. Os primeiros dias foram como dançar uma valsa com alguém que não conhece os passos. Luana se movia pela casa como um gato assustado, sempre pronta para fugir, sempre esperando o pior. Eu tentava dar espaço, mas ao mesmo tempo não queria que ela se sentisse abandonada. Arrumei o quarto de hóspedes que não usava há anos. Troquei os lençóis, abri as janelas para arejar, coloquei uma jarra d'água na mesinha. Quando mostrei o quarto para ela, Luana ficou parada na porta, sem entrar. É meu? Perguntou, como se não acreditasse. É seu. Pode ficar o tempo que precisar. E se eu não conseguir pagar? Quem falou em pagar? Você vai me ajudar com as tarefas da casa e eu vou te ensinar o que sei da lida do campo. É troca, não caridade. Ela entrou devagar, tocou a colcha de retalhos que Conceição tinha feito, sentou na cama e testou o colchão. Quando se deitou, fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse se lembrando de como era dormir numa cama de verdade. Faz quanto tempo que você não dorme numa cama? Perguntei. 5 anos, respondeu sem abrir os olhos. Desde que meu pai me entregou para aquela família. 5 anos dormindo no chão. 5 anos sendo tratada como animal. Senti aquela raiva subindo de novo, mas engoli seco e saí do quarto. Ela precisava descansar e eu precisava processar o que tinha ouvido. Na primeira noite acordei com um grito. Saltei da cama e corri para o quarto dela. Luana estava sentada na cama, suando frio, olhando para o nada com os olhos arregalados. Pesadelo? Perguntei da porta. Desculpa, disse, passando a mão no rosto. Eu sonhei que eles tinham me achado. Ninguém vai te achar aqui. E se alguém vier, vai ter que passar por mim primeiro. Você não me conhece, disse, me olhando com uma tristeza que doía. Você não sabe que tipo de problema eu posso trazer.
Eu sei que você é uma menina que teve coragem de fugir de um lugar ruim. Isso me basta. Ela ficou quieta, mas vi que as mãos dela pararam de tremer. Voltei para o meu quarto, mas não consegui dormir. Ficei ouvindo os sons da madrugada. Grilos, coruja, o vento balançando as folhas da mangueira e, às vezes, muito baixo, o som dela chorando. Os dias começaram a ganhar ritmo. Luana acordava cedo antes de mim e, quando eu chegava na cozinha, o café já estava pronto. Ela tinha jeito para cozinhar, dessas pessoas que fazem comida gostosa sem receita, só no olho e na experiência. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Perguntei, provando o melhor escondidinho de carne seca que já tinha comido. Minha mãe. Antes de morrer, ela me ensinou. Dizia que uma mulher que sabe cozinhar nunca passa fome. Sua mãe era sábia. Era. Luana mexeu o feijão na panela. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Teve uma pneumonia e a gente não tinha dinheiro para o remédio. Meu pai fez o que pôde, mas... Você não precisa falar sobre isso se não quiser. Não, tudo bem. Faz bem falar. Ela se virou para mim. Depois que ela morreu, meu pai começou a beber. Muito. Perdeu o emprego, perdeu a casa. Aí apareceu essa família dizendo que ia me dar educação, que ia me tratar como filha. Meu pai acreditou. Ou quis acreditar. E você nunca mais viu ele? Nunca mais. Não sei nem se ainda está vivo. Comemos em silêncio. Eu pensava no meu pai, que tinha morrido na minha frente de infarto quando eu já era homem feito. Pelo menos eu tive a chance de me despedir, de dizer que o amava. Luana não teve nem isso. Manuel, ela disse depois de um tempo, que foi? Porque você me ajudou? De verdade. Parei de comer e olhei para ela. Como explicar que às vezes a gente faz uma coisa porque é a coisa certa a fazer, mesmo sem saber por quê? Como explicar que desde que Conceição morreu, eu me sentia inútil, como se não servisse mais para nada? Você me lembra minha esposa, disse finalmente. Não fisicamente, mas tem algo em você que é parecido com ela. A força, talvez. A vontade de continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Ela era forte? Muito. Quando descobriu que estava doente, não se desesperou. Continuou cuidando da casa, de mim, fazendo planos para o futuro. Até o final, ela acreditou que ia ficar boa. Você sente falta dela? Todo dia. Mas sabe o que é engraçado? Desde que você chegou, eu sinto menos falta. Não porque você substituiu ela, mas porque você me lembrou que ainda tem vida acontecendo ao redor. Luana sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. Eu também sinto menos medo quando estou aqui. Então a gente está se ajudando mutuamente. As semanas passaram. Luana se adaptou à rotina da fazenda como se tivesse nascido ali. Ajudava no trato dos animais, cuidava da horta, consertava as coisas que estavam quebradas. Tinha mãos habilidosas, dessas que sabem fazer qualquer coisa: costurar, plantar, construir, cuidar. Uma tarde, ela estava no quintal estendendo roupas quando viu um carro subindo a estrada. Carro estranho, com vidros escuros, levantando muita poeira. Meu coração disparou. Luana! Chamei, tentando manter a voz calma. Entra para casa. Por quê? Só entra. Ela olhou para a estrada e viu o carro. O rosto dela ficou branco como papel. Eles me acharam, sussurrou. Não sabemos quem é ainda. Vai para o quarto e fica lá até eu falar que pode sair. Manuel, se for eles, vão ter que me matar primeiro. Luana correu para dentro da casa. Eu peguei a espingarda que guardava no armário da cozinha, carreguei ela e fui esperar na varanda. O carro parou em frente ao portão. Saíram 3 homens, 2 novos, um mais velho. Todos vestidos de roupa social, inadequada para o calor e para o lugar. Cidade grande estampada na cara. Boa tarde, disse o mais velho, abrindo o portão sem pedir licença. Você é Manuel Pereira da Silva? Sou. E vocês são?
Nós estamos procurando uma menina, Luana Ferreira dos Santos. Soubemos que ela pode estar aqui. Quem disse isso? Isso não importa. O que importa é que ela tem que voltar com a gente. Ah, é? E por que ela tem que voltar? O homem sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Porque ela pertence à família que nós representamos. Ela fugiu, causou muito prejuízo, muito transtorno. Tem que pagar pelo que fez. Pertence? Sentiu o sangue subir para a cabeça. Gente, não pertence a ninguém, não. Olha, seu Manuel, não queremos problema, só queremos a menina. Você entrega ela e a gente vai embora em paz. E se eu não entregar? Os dois homens mais novos se aproximaram. Eram grandes, tinham cara de quem estava acostumado a resolver as coisas no braço. Eu não gostaria de ter que usar a força, disse o mais velho. Você é um homem de idade, não merece passar por isso. Eu posso ser velho, mas não sou covarde. E vocês estão na minha propriedade, ameaçando uma menina sob minha proteção. Proteção? O homem riu. Você nem imagina o que ela é capaz de fazer. Ela é uma ladra, uma mentirosa. Vai te roubar e desaparecer na primeira oportunidade. Mesmo que fosse verdade, não muda nada. Ela está aqui por livre e espontânea vontade e vai sair daqui da mesma forma. Não vai, não. Foi quando ouvi a porta da casa se abrindo. Luana saiu devagar, com as mãos tremendo, mas o rosto determinado. Está tudo bem, Manuel, disse. Eu vou com eles. Não, não vai. Eu não quero que você se machuque por minha causa. E eu não vou deixar vocês levarem ela. O mais velho fez um sinal para os outros dois. Eles começaram a se separar, um para cada lado. Eu segurei firme na espingarda, sabendo que se as coisas saíssem do controle, não ia ter volta. Foi quando ouvi o som de motores na estrada. Muitos motores. Todos olharam para trás. Uma comitiva de carros e caminhonetes subia a estrada, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Na frente, a caminhonete do seu João, meu vizinho mais próximo. Atrás, mais gente da região, o Zé da padaria, o Antônio do posto, a Dona Maria da escola. Os carros pararam e começou a descer gente, homens, mulheres, até algumas crianças, todos armados, uns com espingarda, outros com foice, enxada, o que tinham à mão. Formaram um semicírculo ao redor dos 3 homens de cidade. Algum problema aqui, Manuel? Perguntou seu João, segurando uma Winchester que devia ter da época da guerra. Esses homens querem levar a Luana à força. Ah, é? A Dona Maria se aproximou, com uma expressão que eu não gostaria de ver dirigida a mim. Pois saibam que aqui a gente protege os nossos, e a Luana já é uma de nós. O homem mais velho olhou ao redor, calculando as chances. 3 contra 20 não dava nem para pensar em resistir. Isso ainda não acabou, disse fazendo sinal para os outros. Vocês vão ter notícias nossas, e vocês vão ter as nossas também, respondeu seu João. Se aparecerem por aqui de novo, não vai ser conversa. Os 3 homens subiram no carro e partiram, deixando uma nuvem de poeira e um gosto amargo no ar. Quando o barulho do motor sumiu na distância, eu me virei para Luana. Ela estava chorando, mas dessa vez não era de medo. Como vocês souberam? Perguntei para o seu João. A Luana não sabia, mas a gente vinha observando. Quando vimos aquele carro estranho subindo para cá, juntamos o pessoal. Ninguém mexe com família nossa, não. Família nossa? Luana conseguiu falar entre as lágrimas. Claro, disse a Dona Maria, abraçando ela. Você cuida do nosso Manuel, faz ele sorrir de novo. Isso te torna família. Naquela tarde, enquanto a turma toda se espalhava pelo quintal, fazendo churrasco e bebendo cerveja como se fosse domingo de festa, eu entendi uma coisa. Às vezes, a família não é a que nasce com você, mas a que você escolhe. E às vezes, quando você menos espera, a família te escolhe de volta. Luana estava sentada na varanda, conversando com as mulheres da região, e pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia realmente relaxada. Parecia em casa.
E eu que há 3 anos e 4 meses só falava com o gado e com as plantas, estava no meio de uma roda de amigos, contando histórias e rindo de verdade. A solidão tinha perdido a primeira batalha, mas eu sabia que a guerra ainda não tinha acabado. 2 semanas se passaram desde a visita dos homens de cidade. A vida tinha voltado ao normal, ou pelo menos ao que a gente estava chamando de normal. Luana acordava antes de mim, preparava o café, cuidava dos animais como se tivesse nascido fazendo isso. Eu ensinava a ela o que sabia sobre a lida do campo e ela me ensinava a rir de novo. Foi numa terça-feira que tudo mudou. Acordei com Luana me chacoalhando, o rosto pálido de susto. "Manuel, acorda! Tem algo errado com a Estrela!" Estrela era a nossa vaca leiteira, prenha há 8 meses. Saltei da cama, vesti a primeira roupa que encontrei e corri para o curral. A vaca estava deitada de lado, respirando pesado, com o focinho coberto de espuma. As contrações vinham em ondas, mas algo estava errado. "Faz quanto tempo que ela está assim?" Perguntei, me ajoelhando ao lado do animal. "Achei ela assim quando fui tirar o leite. Deve fazer umas 2 horas. 2 horas de trabalho de parto e nada." Examinei a vaca melhor e vi o problema. O bezerro estava atravessado. Se não fizesse alguma coisa rápido, ia perder os 2. "Luana, vai buscar água morna, muito sabão e umas toalhas limpas, rápido." Ela correu para casa. Eu tentei acalmar a Estrela, fazendo carinho na cabeça dela, falando baixinho. A vaca me olhava com aqueles olhos grandes, cheios de dor, como se estivesse pedindo ajuda. Quando Luana voltou, lavei as mãos e os braços até o cotovelo. Não era a primeira vez que ajudava num parto difícil, mas sempre me deixava nervoso. Uma vida dependia do que eu fizesse nos próximos minutos. "Segura a cabeça dela", pedi para Luana. "Fala com ela, mantenha ela calma." Luana se ajoelhou na lama e começou a sussurrar coisas no ouvido da vaca. Palavras doces de quem conhece o sofrimento e quer amenizar. Comecei o trabalho. Devagar, com cuidado, tentando virar o bezerro na posição certa. A Estrela mugiu de dor e eu senti o coração acelerar. Se eu forçasse demais, podia machucá-los. Se não forçasse o suficiente, eles iam morrer. "Consegue sentir alguma coisa?" perguntou Luana, a voz tensa. "Estou tentando... Espera. Acho que... Pronto." O bezerro se mexeu, encontrou a posição. Mais algumas contrações e ele começou a sair. Primeiro a cabeça, depois os ombros. Puxei devagar, seguindo o ritmo das contrações da mãe. "Vem, garoto", murmurei. "Vem conhecer o mundo." Quando o bezerro saiu completamente, estava mole, sem reação. Rapidamente limpei o nariz e a boca dele, estimulei a respiração. Por um momento terrível, achei que tinha chegado tarde demais. Então ele tossiu, respirou, abriu os olhos. "Está vivo!" Luana gritou e vi que ela estava chorando de alegria. A Estrela se levantou devagar, ainda fraca, mas já interessada no filho. Começou a lamber o bezerro, limpando, estimulando. Em poucos minutos ele estava tentando se levantar nas pernas bamboleantes. "Você salvou eles", disse Luana, me olhando com uma admiração que me envergonhou. "A gente salvou", corrigi. "Se você não tivesse acordado cedo, se não tivesse reparado, mas você soube o que fazer. Eu nunca tinha visto nada assim. Nascimento é sempre um milagre, mesmo quando é difícil." Ficamos ali, vendo o bezerro mamar pela primeira vez, vendo a vida acontecer na sua forma mais pura. Luana estava sentada na terra, suja de lama e esterco, mas com um sorriso que iluminava o dia. "Posso dar um nome para ele?" perguntou. "Claro, Milagre, porque foi isso que aconteceu aqui. Milagre é um bom nome." Era meio-dia quando terminamos de limpar tudo e dar os cuidados necessários para a mãe e o filho. Almoçamos em silêncio, cansados, mas satisfeitos. Tinha algo de especial em ter participado de um nascimento, em ter ajudado a vida a continuar. Foi quando ouvi o trovão, olhei para o céu e vi as nuvens escuras se acumulando no horizonte. Nuvens pesadas, carregadas,
prometendo chuva. No sertão, chuva é bênção, mas também pode ser maldição. Vai chover, disse Luana, seguindo meu olhar. Vai, e forte. Isso é bom, não é? A terra estava precisando. Depende. Se vier com vento, pode derrubar cerca, assustar o gado. E se vier granizo... Não precisei terminar a frase. Granizo podia destruir uma safra inteira em minutos. A tarde foi de preparação. Recolhemos os animais menores, fechamos bem o galinheiro, amarramos o que podia voar. Luana me ajudava com a eficiência de quem já tinha passado por temporais antes. Onde você aprendeu a se preparar para a tempestade? Perguntei, vendo ela amarrar uma lona sobre a lenha. Na cidade. Quando era pequena, antes da minha mãe morrer, a gente morava numa casa com goteiras. Quando anunciava chuva, era correria para proteger tudo. Sua mãe te ensinou bem. Ela dizia que a vida já é difícil o suficiente. A gente não pode deixar a natureza complicar mais ainda. Às 5 da tarde, caíram os primeiros pingos. Grossos, pesados, que levantavam poeira quando batiam no chão seco. Em 15 minutos, o mundo mudou de cor. A chuva veio com força, transformando a terra vermelha em lama escorregadia. O vento aumentava a cada minuto, fazendo os galhos das árvores dançarem como loucos. Os raios cortavam o céu escuro, seguidos de trovões que faziam a casa tremer. Meu Deus! Suspirou Luana, olhando pela janela. Nunca vi uma tempestade assim. O sertão não faz nada pela metade, respondi, acendendo o lampião a querosene. A energia já tinha caído. O vento aumentou mais. Começou a bater na casa como se quisesse derrubá-la, fazendo as janelas tremeram nas dobradiças. Luana se encolheu no sofá e vi que estava com medo. Vem cá, disse, sentando do lado dela. Esta casa já passou por tempestades piores. Ela aguenta. E se não aguentar? Vai aguentar. Eu construí ela para durar. Mas no fundo, eu também estava preocupado. Era uma das piores tempestades que já tinha visto. O barulho era ensurdecedor. Chuva, vento, trovão, tudo junto formando uma sinfonia apocalíptica. Foi quando ouvimos o estrondo. Um barulho diferente de madeira se partindo, de algo grande caindo. Saltamos do sofá e fomos até a janela. Um galho enorme da mangueira tinha caído, bem em cima do curral onde estava a Estrela com o bezerro. Não! Gritei. Peguei a lanterna e corri para a porta. Luana me seguiu. Você não vai sair nessa chuva, ela gritou por cima do barulho. Tenho que ir, se eles estão machucados. Então eu vou junto. Não, é perigoso demais. Eu não vou ficar aqui esperando. Vamos juntos ou eu vou sozinha. Olhei para ela, encharcada antes mesmo de sair de casa, decidida como uma mula teimosa. Não tinha tempo para discutir. Fica perto de mim. E se eu mandar você voltar, você volta. Entendeu? Entendi. Saímos na tempestade. A chuva era como agulhas geladas na pele, e o vento quase nos derrubava. O chão estava escorregadio, cheio de poças e detritos. Cada passo era uma luta. Quando chegamos no curral, vi que o galho tinha destruído parte da cerca, mas, por sorte, não tinha atingido os animais. A Estrela estava protegendo o bezerro num canto, os dois tremendo de medo, mas vivos. Tem que tirar eles daqui, gritei para Luana. A árvore pode cair mais galhos. Como? Eu vou guiar eles até o galpão. Você vai na frente, abre a porta. Comecei a empurrar os animais na direção certa. A Estrela não queria sair, assustada com a tempestade, protegendo o filho. O bezerro mal conseguia andar na lama, escorregando a cada passo. Vamos, Estrela! Gritei. Vamos, menina! Luana estava no galpão, acenando com a lanterna, gritando palavras de incentivo que o vento levava embora. Devagar, muito devagar, conseguimos mover os animais. Quando finalmente estavam seguros no galpão, nos encostamos na parede ofegantes. Estávamos encharcados, sujos de lama, exaustos, mas vivos, todos vivos. Conseguimos, disse Luana entre respirações pesadas. Conseguimos.
Ela se virou para mim e, mesmo no escuro do galpão, vi que estava sorrindo. Obrigada. Por quê? Por me deixar ajudar. Por não me tratar como se eu fosse frágil demais para aguentar. Você é a pessoa menos frágil que eu conheço. A tempestade continuou a noite toda. Ficamos no galpão, cuidando dos animais, conversando baixinho para acalmá-los. Falamos sobre coisas que nunca tínhamos falado antes. Medos, sonhos, arrependimentos. Sabe o que eu mais queria na vida? Disse Luana, num momento em que a chuva diminuiu um pouco. O quê? Ter uma família de verdade, um lugar onde eu pudesse ser eu mesma, sem medo, sem ter que fingir que está tudo bem. Você tem isso aqui. Tenho. Tem. Pode não ser a família que você imaginou, mas... É melhor, ela me interrompeu. É escolhida. Quando amanheceu, a tempestade tinha passado. Saímos do galpão e vimos os estragos, galhos caídos, cerca destruída, telhado da casa com algumas telhas quebradas, mas nada que não pudesse ser consertado. Olha, disse Luana, apontando para um canto do quintal. Era um pé de ipê que eu achava que tinha morrido. A tempestade tinha lavado a terra ao redor das raízes, e eu podia ver que elas estavam mais profundas do que imaginava. O que parecia morto estava só esperando a hora certa para florescer de novo. Às vezes a tempestade não vem para destruir, disse Luana. Às vezes ela vem para mostrar que a gente é mais forte do que imagina. Olhei para ela, para a menina que tinha chegado perdida e assustada e que agora enfrentava tempestades do meu lado. Olhei para o bezerro que tinha nascido naquela manhã, para o ipê que resistia, para a terra molhada que já mostrava sinais de vida nova. Você tem razão, disse. Às vezes a tempestade é exatamente o que a gente precisava. E pela primeira vez em 3 anos e 4 meses, eu senti que talvez, só talvez, eu estivesse pronto para florescer de novo também. Os dias seguintes à tempestade foram de reconstrução. Consertamos a cerca, recolocamos as telhas, limpamos os detritos espalhados pelo quintal. Trabalhávamos lado a lado, em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não mais o silêncio do medo ou da desconfiança, mas o silêncio de quem se entende sem precisar de palavras. Luana tinha mudado desde a noite da tempestade. Havia uma firmeza nova nos gestos dela. Uma confiança que não existia antes. Como se ter enfrentado o temporal ao meu lado tivesse provado alguma coisa para ela mesma. Manuel, disse ela numa quinta-feira, enquanto cuidávamos da horta. Preciso te contar uma coisa. O tom da voz me alertou. Parei de capinar e olhei para ela. Pode falar. Lembra quando eu disse que fugi porque o filho da família não me deixava em paz? Lembro. Não foi só isso. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Eu descobri uma coisa que eles não queriam que ninguém soubesse. Que tipo de coisa? A família para quem eu trabalhava, eles não eram só pessoas ruins com empregados, eles faziam coisa pior. Senti um frio na barriga. Larguei a enxada e me aproximei dela. Luana, você não precisa... Preciso. Ela me olhou nos olhos e viu uma determinação que não conhecia. Eles tinham outras meninas. Meninas como eu, que os pais entregaram pensando que iam ter vida melhor. Só que a voz dela falhou. Esperei. Eles vendiam a gente, Manuel, para homens que pagavam para fazer coisas com meninas novas. O mundo parou. Senti uma raiva tão grande que por um momento não consegui respirar. Uma raiva que queimava o peito, que fazia as mãos tremerem. Filho da puta, murmurei, sem conseguir me controlar. Eu descobri por acaso. Uma noite, escutei eles conversando no telefone, marcando encontro, falando de preço. No começo não entendi, mas depois... Como você fugiu? Esperei eles saírem. Peguei alguns papéis que vi na mesa do escritório, algumas fotos que estavam numa gaveta. Guardei tudo numa sacola e saí correndo. Caminhei 3 dias até você me achar.
Você ainda tem esses papéis? Tenho. Estão escondidos no meu quarto. Luana, isso que você me contou, isso pode mandar essa gente para a cadeia para sempre. Eu sei. Por isso eles me querem de volta. Não é só para me castigar, é para me calar. Entendi tudo. A visita dos homens de cidade, a insistência, as ameaças. Não era só uma menina fujona que eles queriam recuperar. Era uma testemunha que precisavam eliminar. Por que você não me contou isso antes? Porque tinha medo que você me entregasse. Que achasse que era mentira ou que não quisesse se meter numa confusão dessas. Luana, olha para mim. Peguei as mãos dela, que estavam geladas apesar do calor. Eu jamais te entregaria, jamais. E a gente vai fazer essa escória pagar pelo que fizeram. Como? Vamos à polícia, a Polícia Federal. Vamos entregar tudo que você tem. E se eles não acreditarem? E se disserem que eu estou inventando? Com as provas que você trouxe, eles vão acreditar. Naquela tarde, fomos ao quarto dela buscar os documentos. Luana tirou uma sacola plástica de dentro do guarda-roupa e espalhou o conteúdo na cama. Papéis, fotos, anotações. Meu estômago embrulhou só de olhar. Meu Deus do céu! Murmurei, folheando os documentos. Isso aqui é uma rede. Olha quantos nomes, quantos endereços. Eles tinham tudo organizadinho, como se fosse um negócio normal. Que tipo de monstro faz uma coisa dessas? O tipo que a gente conhece bem demais, disse uma voz atrás da gente. Nos viramos. Na porta do quarto estava o delegado Cardoso, da Polícia Federal de Anápolis. Um homem sério, de uns 50 anos, que eu conhecia de vista das idas à cidade. Delegado? Perguntei surpreso. Como o senhor? Seu João me ligou. Disse que vocês podiam ter informações importantes sobre uma investigação que estamos conduzindo. Seu João? Eu pedi para ele ficar de olho, disse Luana envergonhada. Quando aqueles homens vieram aqui, eu contei para ele quem eles eram. Ele disse que conhecia gente na polícia. O delegado se aproximou da cama e olhou os documentos. A expressão dele foi ficando cada vez mais séria. Há quanto tempo vocês estão atrás dessa gente? Perguntei. 2 anos. Recebemos denúncias esparsas, mas nunca conseguimos provas. Essas famílias são poderosas, têm conexões, advogados caros. Ele olhou para Luana. Você sabe o que tem nas mãos? Sei. É a prova de que eles transformavam meninas em mercadoria. É mais do que isso. Isso aqui pode desmantelar uma rede que opera em 3 estados. Quantas meninas? Perguntei, mesmo sabendo que não queria saber a resposta. Pelas investigações preliminares, mais de 50 nos últimos 5 anos. 50. 50 meninas como Luana, entregues pelos pais, vendidas como gado, destruídas antes mesmo de ter chance de viver. O que acontece agora? Perguntou Luana. Agora vocês vêm comigo. Vamos fazer seu depoimento oficial, documentar tudo, começar as prisões. Eles vão atrás da gente? Não se chegarem até vocês primeiro. Essa gente é perigosa, tem muito a perder. Vocês vão ficar sob proteção policial até o julgamento. Por quanto tempo? Perguntei. Difícil dizer. Pode ser alguns meses, pode ser mais de 1 ano. Olhei para Luana. Ela estava pálida, mas determinada. Você tem certeza? Perguntei. Não vai ser fácil. Eu tenho certeza. A voz dela saiu firme. Se eu não fizer isso, outras meninas vão passar pelo que eu passei. Eu não consigo viver sabendo disso. Então vamos fazer. As horas seguintes foram um borrão. Delegado Cardoso fez algumas ligações e em pouco tempo a casa estava cheia de policiais federais. Fotografaram todos os documentos, copiaram tudo. Fizeram o depoimento de Luana que durou quase 3 horas. Enquanto ela falava, gravando cada detalhe da vida no cativeiro disfarçado, eu andava pela varanda como animal enjaulado. A cada palavra que ouvia, a raiva aumentava. Como é que existia gente capaz de fazer isso com crianças? Como é que um pai entrega a filha para esse tipo de monstro?
Manoel, chamou o delegado quando terminaram. Posso falar com o senhor? Fomos para a cozinha, longe de Luana. Ela é uma menina corajosa, disse ele. É, mais corajosa do que qualquer um de nós. O senhor sabe que vai ficar difícil, né? Essa gente tem dinheiro, influência. Vão tentar desacreditar ela, dizer que é louca, que está inventando. E vocês vão deixar? Não, mas vai ser uma luta e vocês vão estar no centro dela. A gente aguenta. Tem certeza? O senhor já passou por muita coisa. Perdeu a esposa, vive isolado há anos. Não precisa se meter nisso. Delegado, desde que a Conceição morreu, eu achava que minha vida tinha acabado, que eu só estava esperando a hora de morrer. Olhei para a sala, onde Luana conversava com uma policial. Aquela menina me devolveu a vontade de viver. Se alguém tentar machucá-la, vai ter que passar por cima do meu cadáver. Está bem, então vamos fazer assim. Vocês vão ficar numa casa de proteção até começarem as prisões. Depois, dependendo do desenrolar, vemos o que fazer. Por quanto tempo? O que for necessário. Naquela noite fizemos as malas. Pouca coisa. Algumas roupas, documentos, a foto de Conceição que eu guardava na mesa de cabeceira. Luana empacotou os remédios do bezerro e pediu para levar uma planta da horta. É para não esquecer de onde vim, explicou. Seu João veio se despedir e prometeu cuidar dos animais. A dona Maria chorou e abraçou Luana como se fosse filha dela. O pessoal da região se reuniu no portão, desejando boa sorte, prometendo que iam estar ali quando a gente voltasse. Vocês são heróis, disse o Zé da padaria. Estão salvando um monte de gente. Não somos heróis, respondi. Só estamos fazendo o que é certo. Às vezes é a mesma coisa. Quando o carro da Polícia Federal subiu a estrada, levando a gente para longe da nossa vida, eu olhei pelo vidro traseiro e vi a casa ficando pequena na distância. A casa que construí com Conceição, onde vivi os melhores e os piores momentos da minha vida, onde encontrei Luana e redescobri que ainda podia ser útil. Vai dar tudo certo, disse Luana pegando minha mão. Vai e quando acabar a gente volta. E se não pudermos voltar? Então a gente constrói uma nova casa. O importante não é o lugar, é quem está com a gente. Ela sorriu e apertou minha mão. Lá na frente, a estrada sumia numa curva, levando a gente para um futuro incerto. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo do que vinha pela frente, porque eu não estava mais sozinho. E às vezes não estar sozinho é tudo que a gente precisa para enfrentar qualquer tempestade. 10 meses. Foi quanto tempo ficamos longe de casa. 10 meses numa casa de proteção em Brasília, dando depoimentos, reconhecendo suspeitos, acompanhando o desenrolar de uma investigação que sacudiu o país. 10 meses vendo nos jornais as prisões acontecendo uma atrás da outra, famílias poderosas sendo desmascaradas, uma rede de horror sendo desmontada tijolo por tijolo. Luana foi a testemunha principal. A menina que tinha chegado perdida no mato se transformou numa mulher determinada, que encarava promotores e advogados de defesa sem baixar os olhos, que respondia a cada pergunta com uma firmeza que impressionava até os policiais mais experientes. De onde vem essa força toda? Perguntei numa das noites difíceis, quando ela voltou de mais um depoimento exaustivo. De saber que cada palavra que eu falo pode salvar uma menina, respondeu, sentada na varanda da casa de proteção, olhando as luzes de Brasília. E de saber que você está aqui comigo. Eu sempre vou estar. Mesmo quando isso tudo acabar, mesmo quando eu não precisar mais de proteção, principalmente então. O julgamento foi em setembro. 15 réus, incluindo a família que mantinha Luana em cativeiro. O delegado Cardoso tinha razão. Eles tentaram de tudo para desacreditar ela. Disseram que era louca, que estava inventando, que queria dinheiro. Contrataram os melhores advogados, moveram influências, tentaram intimidar. Mas as provas eram irrefutáveis. E Luana foi irremovível.
No dia que ela subiu no banco das testemunhas pela última vez, eu estava na primeira fileira da galeria. Vi quando ela olhou para os réus, um por um, sem medo. Vi quando contou, mais uma vez, cada detalhe do horror que tinha vivido. E vi quando, no final, ela se virou para o juiz e disse: eu não estou aqui por vingança, meritíssimo. Estou aqui pelas meninas que não tiveram a sorte que eu tive, pelas que não conseguiram fugir, pelas que não encontraram alguém para acolher elas no meio do caminho. Não teve um olho seco no tribunal. A sentença saiu numa sexta-feira de outubro. Prisão perpétua para alguns, décadas de cadeia para os outros. A rede estava desmantelada, os responsáveis pagando pelo que fizeram. 53 meninas salvas, muitas já reunidas com famílias que realmente as amavam. Acabou, disse o delegado Cardoso, quando saímos do tribunal. Vocês podem voltar para casa. Casa. A palavra tinha um gosto doce depois de tanto tempo. Chegamos na fazenda numa manhã de novembro. A casa estava do jeito que deixamos, cuidada com carinho pelo seu João e pela turma da região. O gado pastava tranquilo, a horta tinha crescido e no quintal o pé de ipê que tinha resistido à tempestade estava florescendo. Olha, disse Luana, apontando para a árvore. Ele esperou a gente voltar para florescer. Talvez ele soubesse que a gente ia precisar de uma comemoração. Naquela tarde, a comunidade inteira apareceu para nos receber. Churrasqueira acesa, cerveja gelada, violão e sanfona tocando até tarde da noite. Era como se a família toda tivesse se reunido depois de uma longa separação. Vocês são famosos agora, brincou a Dona Maria. Saíram no jornal, na televisão. A Luana virou exemplo para meninas do país inteiro. Eu só fiz o que tinha que fazer, disse Luana timidamente. Justamente, respondeu seu João, e isso que te torna especial. Os dias seguintes foram de readaptação. Voltamos à rotina da fazenda, mas tudo parecia diferente. Eu olhava para Luana e via uma mulher que tinha encontrado seu lugar no mundo. Ela olhava para mim e via um homem que tinha redescoberto para que servia. Manuel, disse ela numa tarde, enquanto cuidávamos do milagre que já estava um touro adolescente. Eu quero fazer uma coisa. O quê? Quero estudar, fazer supletivo, depois uma faculdade. Quero virar advogada. Advogada? Para defender meninas como eu, para ter certeza de que elas vão ter alguém do lado delas quando precisarem. Senti um orgulho tão grande que quase não coube no peito. Você vai ser uma advogada e tanto. Você me ajuda? Em tudo que precisar. Mesmo que eu tenha que ir para a cidade estudar? Mesmo assim, a gente dá um jeito. Foi quando ela me abraçou pela primeira vez. Um abraço de filha, de irmã, de companheira de luta. Um abraço que dizia tudo que as palavras não conseguiam expressar. Obrigada, sussurrou no meu ouvido, por ter parado naquele dia, por não ter passado direto. Obrigado você, respondi, por ter me lembrado que ainda tem vida para ser vivida. Os meses que se seguiram foram de mudanças. Luana começou o supletivo na cidade, indo e voltando todos os dias na Kombi que comprei usada. Eu voltei a cuidar da fazenda com o entusiasmo de quem tem motivo para levantar de manhã. Nas noites em que ela estudava na mesa da cozinha, eu ficava na varanda, tomando café e ouvindo o barulho dos lápis no papel. Era um som bom, de futuro sendo construído, de sonhos tomando forma. Conceição ia gostar de ver isso. Murmurei uma noite, olhando para a foto da minha esposa na mesinha da sala. E eu juro que senti uma brisa suave balançar as folhas da mangueira, como se ela estivesse concordando. 3 anos depois, Luana se formou em Direito, numa cerimônia emocionante na Universidade Federal, onde eu estava na primeira fileira, vestindo meu terno das ocasiões especiais, explodindo de orgulho. Ela é sua filha? Perguntou uma senhora sentada do meu lado. É, respondi sem hesitar. É minha filha. E era mesmo, não de sangue, mas de escolha, de amor, de vida compartilhada.
Hoje, 5 anos depois daquele encontro no meio do mato, nossa vida encontrou seu ritmo. Luana trabalha num escritório em Cristalina, defendendo mulheres em situação de vulnerabilidade. Mora comigo na fazenda, no quarto que agora é dela por direito, decorado com seus diplomas e troféus de melhor aluna. Ela namora o João Pedro, filho do seu João, um rapaz bom que a trata como princesa e que me pede bênção toda vez que vem buscá-la. Eu finjo que sou bravo, mas no fundo adoro a cerimônia. Você vai casar com ela? Perguntei para ele outro dia, enquanto tomávamos uma cerveja na varanda. Vou, seu Manuel, quando ela quiser. E você vai cuidar bem dela? Como se fosse minha vida. Então tá bom. Você tem minha bênção. Luana ouviu tudo da cozinha e riu daquele jeito que ilumina a casa inteira. A fazenda cresceu. Com o dinheiro da indenização que ela recebeu do governo, compramos mais terra, aumentamos o rebanho, construímos uma casa nova para os fundos, onde ela e João Pedro vão morar quando casarem. Mas o melhor de tudo não é o que cresceu para fora, é o que cresceu para dentro. Hoje de manhã, acordei com o cheiro de café pronto e o som dela cantando na cozinha. Uma canção que não conhecia, inventada na hora, sobre ipês que florescem e pessoas que se encontram nas estradas da vida. Bom dia, pai, disse quando me viu na porta. Bom dia, filha. Sonhou com o quê? Com sua mãe. Ela disse que está orgulhosa de você. Da mãe que me criou ou da Conceição? Das duas. Tomamos café em silêncio, olhando o sol nascer sobre o sertão, que nos ensinou que a vida sempre encontra um jeito de brotar, mesmo na terra mais seca. O gado pastava tranquilo. Milagre liderava o rebanho com a nobreza de quem sabe que é especial, e o ipê no quintal se preparava para mais uma florada. Manuel, disse Luana, pegando minha mão por cima da mesa. Você sabe que me salvou, né? Não, a gente se salvou mutuamente. É mesmo, ela sorriu. A vida é engraçada, não é? A gente acha que está perdido e de repente encontra exatamente o que precisava no lugar onde menos esperava. É assim mesmo, às vezes a salvação vem disfarçada de Problem A, ou de uma menina perdida no mato, ou de um fazendeiro teimoso que não soube passar direto. Rimos juntos, pai e filha, duas almas que se encontraram no meio do nada e descobriram que o nada, às vezes, é onde mora tudo. Lá fora, o sertão despertava para mais um dia. Um dia cheio de possibilidades, de sonhos para realizar, de vida para viver. E nós, que um dia fomos apenas um homem solitário e uma menina perdida, agora éramos uma família escolhida. Uma família construída com paciência, coragem e amor. A melhor de todas as famílias. No sertão, a gente aprende que a vida é igual ao mandacaru. Floresce nas condições mais difíceis, mas quando floresce, enche o mundo de beleza. E às vezes, quando a gente menos espera, alguém para no meio do caminho e descobre que não estava procurando apenas por quem salvar. Estava procurando por quem ser salvo também, porque no final das contas, todos nós somos viajantes perdidos na estrada da vida, esperando que alguém tenha a coragem de não passar direto.